Gente, bom dia a todos. Enquanto a Dulce e a Carmen arrumam o material, a gente queria aproveitar, enquanto comissão organizadora, para fazer alguns agradecimentos importantes para que esse evento pudesse estar acontecendo da forma que está, principalmente nesse momento de greve, né? Então, a gente gostaria muito de agradecer aqui a Fundação Euclides da Cunha, a Superintendência de Comunicação Social, que está ajudando a gente principalmente com a questão da filmagem, das fotos, do cerimonial, a UniTV, a Padaria Colonial de Caraí, a Lanchonete Ponto Jovem, o Banco do Brasil, a nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na pessoa da Jovina, que é incansável nas nossas questões e que ajuda imensamente para que tudo que todas as nossas viagens, os nossos desejos, os nossos sonhos possam se concretizar. Então, ela é uma pessoa que está sempre parceira para que as coisas aconteçam. Aqui a gente gostaria de agradecer aqui a questão do Instituto de Geociências, que abriu a casa para receber a gente nesse auditório. A gente, na reitoria, até uns 2 anos atrás, a gente trabalhava, sempre fazia os nossos eventos no cinema e no teatro da UF, mas agora a gente está em pleno processo de obra, então a gente está transformando o que era o cinema e o teatro num centro de artes, e vai ficar muito bacana. Tomara que quando vocês possam voltar à UF, vocês possam estar conhecendo já tudo acontecendo, né, direitinho. A nossa comissão organizadora, na figura da nossa presidente, da Aline, que foi muito guerreira para que isso tudo estivesse acontecendo isso, e a todos os profissionais que se deslocaram de outras instituições para estarem aqui conosco, aos nossos colegas da UF, que, independente do momento de greve, aos nossos colegas da CPTA, do Departamento de Administração de Pessoal, da Coordenação de Pessoal Docente, da Coordenação de Assistência à Saúde, que podem estar aqui com a gente, nos auxiliando nesse momento. Então, queria agradecer a presença de todos. Tudo certo, Dulce? A gente já vai passar a palavra agora para a Dulce. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que sou de universidade, vivi muito tempo as universidades, os problemas e as soluções, consequentemente, e estar participando nesse momento, em conjunto com todas as universidades, é um prazer muito grande estar discutindo. Eu vou falar o óbvio aqui, né? Tudo que vocês já conhecem, mas com o meu olhar, né? Bom, gente, ouvindo a apresentação da colega aqui da Universidade Federal Fluminense, eu cheguei à conclusão que eu vou caminhar com a minha fala para essa linha, para a força de trabalho, e eu quero ressaltar alguns pontos, mas principalmente algumas rotinas que eu quero compartilhar com os senhores, algumas informações que eu quero compartilhar com os senhores, a Lei 12.677, que foi aprovada, o que significa isso na rotina dos senhores. Essa força de trabalho e esse dimensionamento que a gente faz, e eu vou usar o termo redimensionamento, é importante a gente conhecer algumas coisas. Eu estava ali tentando rabiscar. Fundamental conhecer o pessoal, o perfil desse pessoal que compõe a equipe de trabalho da nossa instituição. Sem isso, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Inclusive, na questão dos programas de capacitação, os programas de avaliação, de uma maneira geral, na gestão de pessoas. É fundamental conhecer o perfil. E quando a gente fala no perfil, não é só se ele é loiro, se ele é moreno, mas principalmente as habilidades e competências que ele tem para desempenhar as atividades fins da instituição e, nesse momento, poder até realocar. Porque, como está ocorrendo um grande ingresso de servidores nas universidades, esses servidores vêm com perfil, muitas vezes, muito além daquilo que a gente estava esperando. E chega aqui, ele faz um concurso para assistente em administração e ele vai ocupar determinadas tarefas. Mas, de repente, ele tem um potencial tão grande que você pode reaproveitá-lo em outras atividades, sem caracterizar nenhum desvio de função. Não é esse o objetivo, mas sim um aproveitamento desse pessoal.
Eu acho que aí, outra coisa, eu vou destacar aqui 4 pontos, que depois a gente vai lá para a nossa força de trabalho. Conhecer os processos de trabalho de cada instituição. Se você não conhece como é que se faz, quais são os processos que existem nas universidades, não adianta conhecer as pessoas, porque você tem que combinar as pessoas no lugar certo, no momento certo, fazendo a tarefa certa. Então, é fundamental. Então, às vezes, a gente gosta muito de copiar modelo. Uma vez me perguntaram, por que não faz um modelinho? Claro, diretrizes, caminhos, eles têm que ser comuns, porque são todas universidades. Mas é necessário que cada instituição busque a sua identidade e, dentro da sua identidade, construa o seu projeto de dimensionamento da força de trabalho. Eu costumo dizer assim, às vezes você tem uma faculdade de educação. Essa faculdade de educação, eu posso dizer, ela precisa de uma secretária e mais 4 profissionais de nível médio. 5 profissionais, um de nível D e um de nível 4 de nível médio. Pode ser que para uma determinada faculdade, com o mesmo quantitativo de alunos, lá, 200 alunos, seja até muito. Mas pode ser que esse quantitativo para outra instituição seja um número insuficiente, porque você tem que observar as características de cada instituição, a identidade de cada instituição. Uma faculdade que, às vezes, oferece 200 vagas, ou 500, vamos pegar uma faculdade de Direito, você tem funcionamento em 3 turnos, de manhã, tarde e noite. Outra só funciona de manhã. Então, o número de profissionais que você precisa é diferente. Uma faculdade tem pós-graduação, mestrado e doutorado, e aí o perfil do profissional que está ali dentro, do que você precisa, é diferente daquela que só oferece graduação. Você tem faculdade de educação, voltando aqui, que tem os colégios de aplicação, que é um perfil de profissional diferente de uma faculdade que oferece só o curso de pedagogia. Então, não é só definir quantitativos, que é o que as pessoas esperam de um modelinho, mas sim ver a identidade, claro, dentro das diretrizes, a identidade da instituição para você construir um modelo que adapte a sua instituição. Aqui, por exemplo, você tem determinadas instituições que é construído em um prédio com 10 andares, com vários, com blocos, que o número de pessoas é um quantitativo menor. Você tem, por exemplo, a Unifesp, que são isolados, aqui também, né? E aí você precisa de mais profissionais, da recepcionista ao vigilante. Então, esse quantitativo tem que observar as características de cada instituição. Outra coisa, complementando o que eu falei, é a estrutura e funcionamento da universidade. Como é que ela funciona? Qual que é a estrutura? Qual que é o projeto desta instituição? Na hora que você busca essa identidade, é que você consegue realizar um bom dimensionamento. E uma coisa fundamental é a proposta de atendimento às demandas. Se você levanta que a universidade, que a faculdade X precisa de 10 profissionais, tantos com esse perfil, tanto com esse. Se a outra unidade acadêmica precisa de tantos profissionais, com X com esse perfil, X com aquele, e você não faz nada, só levantou o perfil, não der resultado, não mostrar resultado, o que você vai fazer com aquela informação e começar a fazer alguma informação ou até uma proposta, o que vai acontecer? Vocês vão perder o crédito e não vão conseguir nunca mais tocar um bom projeto na instituição. Então, é fundamental. Então, você identificou, claro que você vai identificar os perfis, os processos de trabalho, e você tem uma proposta de capacitação, uma proposta de qualificação, uma proposta de realocação. E a realocação nem sempre é fácil, vocês sabem disso. Tirar um servidor de uma determinada unidade, levar para outra unidade, isso é quase que impossível às vezes. Claro que, a partir do momento que você tem um bom projeto mostrando que é para o bem da unidade, e muitas vezes do próprio servidor, é aí ficar claro isso, que não está querendo penalizar ninguém, muito pelo contrário, é valorizar o potencial daquele profissional, você consegue fazer esse dimensionamento tranquilamente. Mas se não houver uma proposta de como é que você vai atender, tá? Quer ver um exemplo? Vamos falar assim...
Vamos fazer aqui na Fluminense e vamos identificar que nós precisamos de 500 técnicos administrativos. Onde é que a Jovina vai tirar 500 novos técnicos? Se ela não tiver uma proposta mais ou menos planejada, organizada, de onde ela vai tirar esses técnicos, como é que ela vai fazer para atender essa demanda, ela já vai começar com um grande problema. Não, olha, eu tenho X profissionais que eu posso realocar, que é através da capacitação, da qualificação, a gente vai ter sucesso nesse projeto, tá certo? E, para complementar essa fala, eu acho que os cenários futuros, né? O que vem pela frente? Exatamente de onde você vai tirar os 500 servidores. De onde você vai, quais a proposta da universidade. A Federal Fluminense pretende crescer como? Na pós-graduação, na graduação, em qual área? Vai para a área da humana, da área da saúde. Então, esse cenário futuro é importante conhecer, porque senão você corre o risco de não ter êxito no seu projeto. Muito bem, Rafael vai me ajudar, a gente vai tentar passar algumas telas. Tudo que eu falei aqui estão nas telas e algumas até repetindo, porque eu queria destacar alguns pontos para os senhores. Como nem todos têm tanto tempo de experiência quanto eu, e a Jovina, e a Carmen, e Senira na área de RH, nem na universidade, eu acho importante a gente resgatar para vocês que estão chegando alguns pontos muito importantes. Tá certo? Vamos lá, Rafael. Bom, esse dimensionamento, para quem... nas questões mais conceituais, é o Decreto 5.825, ele diz ali, dimensionamento é um processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa. A tendência sempre nossa no processo de dimensionamento, e eu tenho uma pequena experiência nisso, é ir para o quantitativo. A gente tem que considerar o qualitativo, é muito importante, tá? Necessária para a gente cumprir os objetivos institucionais. Agora, se você não conhece os objetivos institucionais, como é que você vai identificar essa força de trabalho necessária para cumprimento? Então, as coisas têm que andar casadas, em conjunto, tá? E envolve, gente, a verificação do quantitativo, composição do perfil dos nossos profissionais. Quantos servidores nós temos com mestrado? Quantos nós temos com doutorado? Será que interessa para a Federal Fluminense ter muito servidor com doutorado? Olha, ela está desenvolvendo atividades, muitos cursos na área de saúde e precisa de técnicos de laboratório. Não estou questionando o perfil, estou tentando identificar com vocês esse perfil que é necessário. De repente, você tem muitos profissionais indo para um caminho e a universidade indo para o outro, né? Ou, principalmente, a gente tem verificado em algumas instituições a questão na hora do processo no programa de capacitação e qualificação. Não adianta você programar ou permitir ou autorizar determinados projetos de capacitação indo para um lado, para determinadas áreas, e a universidade caminhando para o outro. Os dois têm que caminhar juntos. Tá? E esse processo todo envolve a identificação das habilidades, experiências e competências adequadas para desempenhar as tarefas no local e no momento certo. Então, se você precisa hoje de alguém que elabore vários projetos para a criação dos cursos de graduação que a universidade pactuou, você tem que estar prevendo com uma certa antecedência que você precisa de capacitar esses profissionais para que eles desenvolvam esses projetos. Porque mais na frente pode ser que não vai ter projeto, porque não há cenário futuro de novos cursos ou algo parecido. Bom, ele é um processo contínuo, é dimensionar, redimensionar. Então, muitas vezes a gente vê a palavra dimensionar, e aqui em todo momento a gente trata, e eu tentei colocar ali para vocês, dimensionar, redimensionar. O quantitativo de pessoal que você tem hoje, o perfil de pessoal que você tem hoje, daqui a 2 anos, talvez daqui a 1 ano, já não é o mesmo, em função das aposentadorias, das nomeações que vocês têm, do processo de capacitação, do processo de qualificação que vocês certamente estão desenvolvendo. Tá certo? E das próprias buscas pessoais que as pessoas fazem, das próprias escolhas pessoais e da própria experiência que você adquire no dia a dia. Certo? Bom, é isso que eu acabei de falar, necessária a definição das estratégias e ações para viabilizar o alcance dessas necessidades identificadas. Se você não definir as estratégias e as ações e mostrar que há um programa, você pode até definir,
e lá na frente voltar atrás dizendo que tem necessidade de rever, uma vez que a coleta de dados, o processo de informação que você obteve do perfil dos seus profissionais foi alterado, e aí há uma necessidade de rever as ações programadas. Mas é importante, até para gerar confiança para os meninos e meninas preencherem, os nossos servidores ajudarem nesse processo. Isso não é um processo isolado, é um processo contínuo, permanente, e que tem que envolver a comunidade. Se a comunidade não for envolvida, não vai ter resultado. E não é só a comunidade, não. Os gestores têm que estar envolvidos nesse processo. Se os gestores... E eles têm que ser os primeiros a responder, né? Porque se eles não participarem efetivamente desse processo, e aí de reitor a chefe da menor unidade da instituição, o processo não vai surtir todo o efeito que se busca nesse processo de dimensionamento da força de trabalho. Ele deve estar integrado ao planejamento estratégico. É o que eu coloquei. A universidade está caminhando para um lado, ela planejou ir para um lado, o servidor tem que ir. Todo o processo de avaliação, de dimensionamento, de capacitação, qualificação, tem que caminhar junto, tá certo? E esse processo também está sujeito às disponibilidades orçamentárias e fatores externos que podem influenciar no resultado e cumprimento do planejamento. Prestem atenção nisso. Então, vocês estão fazendo todo esse processo, mas vocês têm que contar com as variáveis, né? De questão de legislação, questão cultural, questão regional, questão financeira, orçamentária. Então, você faz uma programação de contratar aí 500 profissionais, mas você não tem o perfil do profissional que você deseja. Quer ver um exemplo? E eu quero depois abordar com vocês todas essas mudanças que estão acontecendo nos últimos anos, que a gente não se dá conta, ou pelo menos não percebe na rotina diária, mas quem é gestor de pessoal tem visto claramente. Hoje há uma grande demanda pelo profissional de Libras, pelo técnico de Libras, certo? Certo? Então, há uma demanda e há uma exigência até legal de você ter esse profissional trabalhando na instituição. Acontece que esse é um dos fatores que eu quero colocar para vocês. Não existe, ou não existia até bem pouco tempo, esse profissional de Libras disponível no plano de carreira, ou desculpa, na rede de instituições, na rede MEC, disponível para atender vocês. Por quê? Lá em 1987, quando o plano de carreira PUPS foi criado, não se pensava nesse perfil de profissional. O técnico em Libras, a parte hoje de assistência social, de atendimento ao aluno, atendimento ao servidor, não era tão forte quanto hoje. E aí, muitos desses profissionais, assistente social, psicólogo, engenheiro de segurança do trabalho, não eram cargos exigidos. E nem tinha muito na rede, porque a rede foi criada em função do número de profissionais que existiam. O técnico em Libra, em todas as universidades, a rede de universidades, são 14 profissionais. E todos já estão alocados nas universidades. E não tem mais. Então, muitas vezes, nós recebemos documento pedindo uma troca de vaga e não tem como trocar. E vocês precisam. Então, estou citando esse. Claro que agora, depois eu vou mostrar para vocês, foram criados mais de 2.000 cargos, exatamente para adaptar a esse novo cenário. Mas eu estou colocando para vocês, assim como daqui a 2, 3 anos, vocês vão precisar de um profissional ou de uma determinada atividade que não está programado. Então, você tem que estar sempre com o olho no futuro para atender as demandas e atentar a esses fatores externos. Bom, essas ações aqui eu não vou ler, mas essas ações estão no decreto lá de 2006, por isso eu fiz questão de mostrar para a moçadinha nova, que tem um decreto 5.800, esqueci o número, 25, de 2006, a Lei 11.091 fala do dimensionamento com algumas pequenas diretrizes. O que é? E depois o decreto veio regulamentando os artigos da lei e ele traz quais são as ações que devem ser desenvolvidas para fazer o dimensionamento da força de trabalho. Continua a mesma situação, identificação, a aplicação da matriz, comparação entre a força de trabalho existente e a necessidade identificada, que profissional que você precisa,
remanejamento interno de pessoal, que eu acho que aí talvez seja um dos gargalos que a universidade enfrenta, a identificação da necessidade de realização de concurso público, o perfil do profissional no processo seletivo. Bom, e esse processo, aí eu quero ficar aqui, esse processo de dimensionamento da força de trabalho, só para reforçar o que a gente já colocou, ele envolve análise da situação atual do quadro de pessoal. Quantos da classe E, quantos da classe D, quantos da C, da B e da A? Quantos que eu preciso na instituição da classe B, C, D e A? Qual o perfil do meu profissional? Qual a média de idade que eu tenho? Quantos vão aposentar o ano que vem? O que é permitido repor? Que tipo de profissional eu preciso para atender essas novas situações? Onde estão alocados esse pessoal que eu tenho? Então, eu tenho que ter muito claro a situação do meu quadro de pessoal. A identificação das necessidades, o que eu preciso, e a oferta de recursos humanos. É o que eu acabei de colocar. Eu preciso de profissional de Libras, mas não tem no mercado, não tem na instituição. Então, eu tenho que estar identificando isso. Eu preciso prever as estratégias para atendimento das demandas futuras. Capacitar, qualificar, expansão, ofício chorando pedindo gente, né, Jovina? O professor Roberto é especialista em conversar com a gente e colocar que ele precisa de mais professor, de mais técnico. Ele é muito bom nisso. E muito convincente, às vezes. Identificar alterações nos processos de trabalho. Você viu que eu comecei falando e estou repetindo tudo de novo. Por quê? Esse é o processo de dimensionamento que precisa. Esses são os temas importantes que vocês precisam ter em mente para fazer esse dimensionamento da força de trabalho. Avaliação dos processos seletivos. Esse perfil do profissional que está entrando na instituição é muito importante. E se, de repente, você identificou que só está fazendo prova escrita e seria importante para determinados cargos colocar prova prática, faça. A lei não impede. É melhor do que você ter um profissional que não atenda à sua necessidade. Então, acho que um bom processo seletivo contribui muito. A participação dos gestores na instituição, a disponibilidade de recurso e, principalmente, as restrições legais. Eu preciso de 500 servidores, mais o que está previsto para o Brasil inteiro, né, não é suficiente para me atender essa demanda de 500 servidores. Ou as questões legais que me impedem de contratar, por exemplo, agora no período eleitoral. Tá? Bom, e aí eu vou deixar algumas perguntas. Essas perguntas não são minhas, elas estão aí nos manuais de dimensionamento, né? Quais as habilidades que a força de trabalho deve possuir para alcançar os objetivos e metas da instituição? Quais as mudanças esperadas nas atividades, nos processos, em razão das metas, das políticas e dos avanços tecnológicos e até do processo de terceirização? Vejam aqui que quando eu comecei a falar no A e B, é fato, a política hoje de reposição da força de trabalho é da classe C, D e E. Se você quer mais profissionais da classe A e B, você não tem autorização para reposição automática e você não tem nem autorização para fazer o concurso público. Então, é uma das diretrizes que você tem que estar atenta para dimensionar sua força de trabalho. Mesmo porque a maior parte dos cargos da força de trabalho A e B estão extintos. Então, até que venha uma nova política, você tem que ter isso no seu cenário de mapeamento, tá? Quais as habilidades necessárias no futuro e quais vão deixar de ser? Então, a gente pega o PCCETAI e vê 290 cargos. Quase 300 cargos lá no PCCETAI. Vocês já leram todos aqueles cargos? Identificaram todos aqueles cargos? Quais vocês precisam e quais vocês não precisam? Não precisam ter feito isso. Vamos fazer só dentro da nossa instituição. Quais os cargos que existem na universidade hoje e quais os que que eu preciso e não tenho? Para a gente começar a pensar nesse perfil de profissional que eu preciso. Tá? Então, até porque Libras foi um exemplo. Qual outro cargo que a gente está precisando e que não pensei que eu precisaria disso o ano passado? Ou qual profissional eu vou precisar muito para o ano seguinte? Não é?
Ou qual atividade, até para me encaixar o profissional na atividade. Quais as estratégias de recrutamento, de capacitação, de retenção que vão ser implementadas? Então, isso são perguntas que vocês têm que fazer para trabalhar no processo e sem a necessidade de fazer, reproduzir o mesmo processo de outra instituição. Vamos lá. Quais as estratégias que devem ser adotadas nos próximos anos a fim de suprir as deficiências de habilidades que poderão surgir? O que eu posso fazer? E não é só identificar o processo, não é só perguntar o que eu preciso, é como também eu vou resolver esse problema. Né? O que eu vou fazer? Eu tenho um bom profissional, eu preciso de um web designer. E o que eu tenho que fazer? Capacitar alguém para essa atividade. E quais as barreiras estatutárias, administrativas, estruturais ou culturais para essa força de trabalho? Praticamente todas as telas que eu coloquei aqui, eu repeti a mesma coisa, que é uma forma da gente ver, e eu busquei aqui várias fontes, vários autores, para a gente estar mostrando a vocês, inclusive no próprio decreto, aquilo que é discussão comum para o dimensionamento da força de trabalho. Rafael. Bom, essas questões conceituais, todo mundo conhece, tenho certeza que todos vocês já leram, tenho certeza que cada apresentador que for colocar aqui, ele pautou o dimensionamento nessas questões conceituais, nessas ações que devem ser desenvolvidas, no diagnóstico que deve ser feito. Mas qual que é a diretriz hoje, que, vamos dizer, macro, que a gente tem para a força de trabalho dos servidores públicos? Muito bem. Hoje, a política, vamos chamar de política de pessoal, ou de gestão de pessoas, não política de pessoal, né? É expansão. Houve uma grande mudança, e a expansão não é de vagas de alunos, eu estou falando de expansão de pessoal. Houve uma grande expansão do quadro de servidores técnicos, docentes também, mas nós estamos aqui com técnicos administrativos. E, consequentemente, quando ocorreu essa expansão, ocorreu também uma mudança no perfil do profissional. Eu estava conversando com um gestor de pessoas outro dia, um pró-reitor, e ele falou para mim assim, eu nunca vi tanta licença gestante. Antigamente, eu fiquei quase 7 anos sem conceder uma licença gestante, agora é um monte de licença gestante. Por que isso, gente? Entrada de gente nova. Como nós ficamos muito tempo sem contratar, as grandes contratações foi lá na década de 80, a moçadinha, né, casou, teve os filhinhos e agora já, né, estão numa fase de um pouco maior de experiência, que já está com os filhinhos grandes. Então, mudou o perfil do profissional, certo? E, consequentemente, gente, tem que mudar a visão do RH. Nós ficamos muito tempo, quando o reitor ia lá fazer a propaganda eleitoral, creche para os filhos do servidor. Reitor, para que creche? Não tem criancinha mais. Agora não, mudou o perfil. Então, nós do RH temos que estar atentos a essa situação. Bom, eu estou colocando tudo isso, mas, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, é um processo de expansão e, consequentemente, uma mudança de perfil. Nós temos uma moçada muito nova, muito boa entrando na universidade, muito diferente de 30 anos atrás, quando entrou muitos servidores da classe A e B, né, muito nível de apoio, porque a gente estava também numa fase de expansão, e hoje não. Hoje todo o processo de expansão de mão de obra da classe A e B está sendo terceirizado. Então, veja só, em 20, 30 anos, o perfil, inclusive do próprio profissional, como é que ele chegou aqui. Tá certo? E aí a gente tem que estar atento a isso também no próprio dimensionamento. E a gente tem que prever que vão precisar de substituições para licença gestante. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é que a gente tem que estar muito atento vamos chamar assim, autorização para reposição e manutenção do quadro de pessoal. Até 2010, nós não tínhamos essa autorização. E o que acontecia? Muitas vezes entrava o pessoal, você tinha uma autorização para concurso, que você tinha que pedir, vinha a autorização, você fazia o concurso, ingressava, a pessoa saía
e você não tinha como repor. Ou, muitas vezes, aposentadoria, e aí você não tinha como repor. Muitos de nós aqui pedimos, pactuamos Reúne, e fizemos concurso em 2008, ingressaram muitos servidores nas instituições, saíram, e aquela vaga, o fato dele sair, você perdeu. Por quê? Não havia autorização para reposição automática. Então, essa eu acho que talvez seja uma grande das diretrizes para a gestão de pessoas que eu destaco aqui, que é a autorização para reposição e manutenção do quadro de pessoal. Tá? Eu acho que é uma grande conquista para os gestores da área de pessoal. E a gente tem que usar bem essa ferramenta para constante reposição do quadro, sem prejuízo ao desenvolvimento das atividades institucionais. E aí eu vou destacar também que os programas de expansão que aconteceram na universidade mudaram o perfil do profissional que atua na universidade hoje. E outra que eu queria destacar aqui é o banco de professor equivalente e o quadro de referência dos servidores técnicos administrativos, que eu acho que são processos que foram evoluindo e que contribuem para essa política para a gestão de pessoas. Tá? O banco de professores equivalentes, que é de 2007, o banco de professor equivalente, que contribuiu muito para a expansão das universidades e a reposição automática, e o quadro de referência, que garantiu a reposição dos servidores técnicos administrativos, que eu acho que é uma das grandes conquistas nossas. Quando eu falei em expansão, eu trouxe esses números aqui para vocês verem claramente as diretrizes de contratação de provimento no serviço público, principalmente para as universidades. De 2008 a 2011, foram autorizados provimento de 16.620 novos docentes. Se nós olharmos de 2003, 2004 até hoje, já foram contratados em torno de 35 mil docentes. Mas, claro, que grande parte desses docentes, eles foram para repor as vacâncias. Aqui, não, esses 16 mil é de 2008 para cá, não incluí 7, nem 6, porque eu quis mostrar para você que o meu marco foi o Reúne, o programa de expansão pactuado pelos reitores, foram 16.620 novos docentes. Então, estão programados para contratar nos próximos 3 anos 21.196 docentes. Novos, não é reposição. Tá? E eu queria que vocês olhassem esses números como um verdadeiro desafio para os gestores de pessoal. Quantos concursos vocês terão pela frente, o que vocês precisam no dimensionamento, estar preocupados com a questão estrutural para atender esses novos 21 mil professores que vão ingressar. Tá? Técnico administrativo, de 2008 a 2011, ingressaram 17.222 técnicos administrativos, isso nas universidades. Tá certo? Agora, olha só 334 na classe C e só 80 na classe B. Então, vamos arredondar isso para 16.500. Foram na classe E e D. Então, visualize esse novo perfil de profissional que nós temos, né? Só para colocar para vocês... pensei que eu estava com a coisa na mão. Agora, a Lei 12.677, e ao termo de algumas telinhas aqui, a gente vai colocar à disposição para as perguntas, e principalmente essa Lei 16.677, a implantação dela, como se dará, tá? Mas esse docente 16.569 é o que foi aprovado de professores para a carreira do magistério superior e que serão distribuídos nos próximos anos, tá? E tem 1.627 são PL de novas universidades, são as 4 novas universidades que estão programadas para serem criadas em 2014. Está no Congresso, né? E entra em funcionamento em 2013 ou 2014. A proposta é 2013, mas primeiro ela precisa ser aprovada no Congresso, que dá um total de 21 mil. E técnico também. Lá no PL tem 9.491 técnicos. Vocês não vão conseguir visualizar isso porque tem um número maior, porque técnico administrativo é carreira única para institutos e universidades, mas daquele quantitativo lá, embora muito maior para os institutos, esse é o programado para as universidades federais. E aqui os técnicos para essas universidades federais. Eu puxei aqui só para os senhores ver, esse é o anexo 1 da lei
12.677, que fala dos cargos. E aí eu queria que vocês observassem esse quantitativo aqui. 2.562 são tradutor e intérprete de linguagem de sinais. Eu queria que vocês olhassem para esses números e entendessem a nova proposta de cargos que está sendo autorizados à criação. Tá? Então, aqui a gente tem vários cargos aqui da classe C e D, principalmente da classe D. São vários cargos da classe E, que somam 27.714 cargos novos criados para o PCCETAI. Tá? E a grande maioria, vocês vão ter ali agora fisioterapeuta, nutricionista, engenheiro do trabalho, coisa que antigamente não tinha demanda e a gente não conseguia atendê-los. Mas eu quero reforçar que dentro das políticas de reposição e manutenção do quadro de pessoal, para docente, nós temos esse banco de professores que autoriza a realização de concurso, que autoriza a realização de processo seletivo ou concurso para professor substituto, e que ele garante que todas as vacâncias sejam repostas automaticamente através do processo de concurso público. Só para fazer um resgate histórico com vocês, desde 2007, quando foi autorizado o banco de professor equivalente pela portaria 2207, ficou muito claro esse direcionamento da política para a gestão de pessoas na área de docente, na área da docência. E o decreto 7485, ele veio consolidando, ele é de 2011, consolidando essa força de trabalho com professores do quadro efetivo, professores substitutos, e garantiu também a inclusão nesse processo dos professores visitantes. E, em relação, vamos dizer, a dimensionamento da força de trabalho, a proposta está no decreto 6.096, que é de 2007, quando foi implantado o banco, na relação aluno-professor em 18. Então, a média nacional deve ser, até 2016, de 18 alunos para um professor. Eu queria mostrar para vocês o perfil, não chega a ser perfil, mas os quantitativos de profissionais que nós temos, para vocês identificarem esse total. Na classe E, ativos, aposentados e pensionistas. Na classe E, dados do mês passado, porque a folha desse mês ainda não fechou, nós estamos com 35.916 técnicos. Isso aqui está em institutos e universidades. Eu estou falando do PCCETAI de uma maneira geral, tá? 85% desses profissionais, tanto da classe E, D e C, estão nas universidades. Tá? Da classe D, nós temos hoje em torno de 50 mil técnicos, na classe C, 21 mil, na classe B, 6 mil e na classe A, 3 mil. Nas universidades, tem em torno de 1.800 da classe A, em torno de 3.800 da classe B. Tá? E aposentados, nós contamos hoje com 49 mil aposentados na rede e 17.199 pensionistas. Então, nós temos um quantitativo de pessoal entre aqueles que contribuíram e aqueles que estão contribuindo com as instituições, em torno de 184.464 técnicos ativos, ou aposentados, ou pensionistas. Tá certo? Bom, esse gráfico aqui mostra bem o verde mais escuro são os ativos, o verde mais clarinho são os aposentados e os pensionistas são os destacados em azul claro. Então, você vê como que é o nosso gráfico. Hoje, a maior força de trabalho nossa está nas classes E e D. E a tendência é aumentar muito mais isso, porque a classe A e B, os cargos estão extintos e não há reposição dessa força de trabalho. Muito bem. Vocês conhecem tirando a Senira, obviamente. Vocês conhecem, leram a proposta de racionalização dos cargos, e a Carmen também, né? Vocês conhecem o processo de racionalização da proposta da FASUBRA, das entidades sindicais que representam a categoria? Gente, é importante conhecer, eu estou terminando, tá? Mas é importante conhecer a proposta que a FASUBRA apresenta, porque isso tem implicações diretas na gestão de pessoas. Então, vários dos cargos que existem
A e B estão extintos, há uma proposta de resgate desses cargos, há proposta de extinguir outros, há uma proposta de aglutinação de atividades. Isto tem um impacto muito grande na gestão de pessoas. Algumas daquelas propostas são bastante razoáveis, algumas propostas eu me manifestei contrária, o pessoal que está na comissão sabe disso, mas é importante conhecer, até para contribuir com propostas para que realmente um dia conclua esse processo de racionalização. Um outro fator que vem de longa data e que eu não vejo a gestão de pessoas reclamando, mas eu acho que tem que ser um processo forte, é a questão de identificação das atribuições, das competências dos cargos. Certo? Porque isso está diretamente relacionado às atividades que vocês desenvolvem e fica muito mais claro, inclusive, para não ter edital em que determinados editais para o mesmo cargo são distintos. E para que não gere dúvida para a gestão de pessoas, principalmente porque há uma grande renovação. Então, só para vocês refletirem, tá? Aqui eu coloquei o quadro de técnico administrativo, o 7232, que definiu muito claramente, por isso que eu fiz questão de colocar os números, os quantitativos de lotação dos cargos. Então, priorizou reposição para os cargos C, D e E. E o reúne quase toda a pactuação foi nos cargos D e E. Então, uma sinalização muito clara da política para a gestão de pessoas. Nós estamos hoje, eu e Carmen participamos da Comissão Nacional, Comissão Nacional de Supervisão, do PCCETAI, e já foi solicitado a questão da discussão das diretrizes para o dimensionamento da força de trabalho, que é uma proposta antiga, aliás, uma discussão antiga. Se vocês conseguirem resgatar, tem documentos e relatórios de 93, propostas de 97, da Andifes, desculpa, gente, 2003, 2007, da Andifes, da FASUBRA, de comissões mistas FASUBRA, Andifes e MEC, propostas do MEC, mas que nunca foram, de fato, aprovadas, como o caso dos professores, que a RAP é 18. Então, há uma discussão na CNS, eu me propus, inclusive, a estar discutindo com o pessoal e colocando algumas diretrizes. E as diretrizes que a gente está discutindo e que já foram, inclusive, discutidas na Andifes e no próprio MEC e que precisam ser consolidadas ou revisadas, seriam essas diretrizes para a gente construir uma proposta de dimensionamento, tá? Que é o número de técnicos administrativos. Nós vamos considerar nessa proposta de dimensionamento o número de técnico administrativo distribuído pelos níveis de classificação C, D e E, uma política indicando que o A e B, nesse momento, a prioridade é C, D e E. O número de matrículas, que a gente costuma chamar de RAP, a relação aluno-professor, e de RAT, a relação aluno-técnico. Então, qual é a relação ideal? 15, 20, 10, 18? Então, é uma proposta de discussão para identificar em função do número de alunos, mas só o número de alunos não é suficiente. A oferta de curso em diferentes áreas do conhecimento. Para um curso da educação, letras, ciências sociais, você precisa de um número X de profissionais. Para os cursos de medicina ou para os cursos da área de saúde, você precisa do mesmo número de profissionais? Então, é importante também levar em consideração a área de conhecimento desses cursos. Certamente, um curso da área de saúde, da área de exatas, ele precisa de mais técnicos, principalmente nos laboratórios. É claro que os cursos de humanas precisam de muito laboratório, de muito técnico, mas numa relação não idêntica. A relação entre o número de matrículas e o número de técnico administrativo, a oferta de cursos no período noturno. Na verdade, é a oferta de cursos nos períodos. Por que noturno? Porque tem universidade que funciona até bem pouco tempo só durante o dia. Agora, após o Reúne, e com o incentivo ao oferecimento dos cursos noturnos, é que as universidades começaram a oferecer muitos cursos no período noturno. Então, a universidade que funcionava de manhã e de tarde, ela passou a funcionar de manhã, tarde e noite. É claro que você precisa de mais profissional. Se você funcionava em 8 horas, se você passa a funcionar em 12 ou 15 ou 16, muda a relação de profissionais, certo? Então, é uma das considerações que a gente está tendo.
o número de campos fora de sede. Então, se você tem só uma estrutura funcionando só na sede, agora, se você tem 8, 10 campos, isso há uma mudança significativa. Você precisa de mais, no mínimo, 10 pessoas, não ser os gestores de pessoas, mas alguém para, no mínimo, verificar a questão de folha de frequência, de licença, em cada campus. Na verdade, ser o setor representante do RH em cada campus, o financeiro também. Então, há uma demanda maior. Desculpa. É importante, até porque o servidor que está lá no campo Rio das Ostras, não é isso que você tem? Como que ele vai comunicar com você? Ele vai ter que vir aqui? Não, eu acho que tem que ter um representante lá, mesmo que ele desenvolva outras tarefas, mas é importante ele ser o representante. E a região geográfica é uma das outras componentes desse mapeamento que a gente está identificando. Está colocando para discutir na CNS, para discutir com os senhores mais tarde, essa proposta de diretrizes para o dimensionamento de pessoas das universidades. Eu me coloco à disposição dos senhores e eu gostaria mesmo de receber perguntas. Está todo mundo querendo ir almoçar, né? Porque eu acho que isso aqui é apenas uma fala, mas eu gostaria de estar trabalhando com vocês nas essências do banco e na essência do quadro de servidores técnicos administrativos. Bom dia a todos, meu nome é Ana Palmira, eu sou da Universidade Federal do Triângulo Mineiro de Uberaba. E a minha pergunta, professora, é em cima da aprovação das vagas agora no decreto, quais são os seus parâmetros e a nossa expectativa é que os parâmetros do dimensionamento sejam utilizados para a distribuição das vagas técnicas administrativas. Nós sabemos que a tendência, eu também sou bem dinossauro no serviço público, tem 32 anos que eu estou na universidade, conheço a Carmen, né, da UFMG, na época do PUCRIS, eu sou da filhote do PUCRIS. E sabemos que as vagas, a tendência, me desculpem se eu estiver sendo exagerada, mas a tendência é sempre as universidades de maior porte receberem mais vagas e as de menor porte, menos vagas. E com a questão do dimensionamento, a gente está num processo interessante, até vamos apresentar nosso caso aqui. A gente viu que o dimensionamento ele acaba nos trazendo subsídio técnico, né, palpável, quali e quantitativo, para a questão do dimensionamento de pessoas. Então, a gente está acreditando que o nosso trabalho vai ser aproveitado nesse sentido, né? Então, eu gostaria do comentário seu sobre isso. Obrigada. Bom, é Ana Palmira, né? Eu me recuso a ser chamada de dinossauro. Me recuso. E eu não trabalho com dinossauro. O dinossauro está lá no museu. Não, não, não. Bom, gente, aí sim. Tenho certeza que a experiência sua contribui muito para o desenvolvimento da sua universidade, porque é um conhecimento de anos, né? A distribuição dos cargos docente e técnico aprovados pela Lei 12.677, eles estão definidos, vamos priorizar, 2012. Nós vamos estar, aliás, os seus reitores receberam já uma cartinha dizendo como vai ser a distribuição dos docentes 2012. Por quê? Porque nós já vamos começar a fazer essa distribuição dos docentes e até vou explicar para vocês esse processo, como vai funcionar. Prioritariamente, reúne tudo o que foi pactuado no Reúne. Eu não posso nem pensar num processo de redimensionamento, de distribuir mais cargos, independentes, são para os maiores ou para os menores, se não atendermos primeiramente o Reúne. Porque o que acontece, gente? Essa foi uma chance que foi dada às instituições de reorganizar o seu quadro de pessoal, de redimensionar o seu quadro de pessoal. E algumas universidades aproveitaram muito bem. Outras priorizaram mais a área docente, outras priorizaram a área de técnico. Então, tem universidade
Eu vou dar um exemplo aqui. Ela solicitou 405, 410, não me lembro direito, docentes e 40 técnicos. Então, hoje ela está com um problema seríssimo, mas foi a prioridade, talvez ela estava com muita falta de docente à época, e ela priorizou dessa forma. E o MEC não interferiu nesse processo, tá certo? Então, essa expansão, esse programa Reúne, pactuado em 2008, foi uma chance de reorganização, de dimensionamento do pessoal. Claro que esse reorganização, a reestruturação, que é o nome correto, ele limitava no fator financeiro, orçamentário, mas ainda assim a universidade tinha autonomia para fazer a sua opção. É fato. E tem universidade que já fez o contrário, né? 200 docentes, 400 técnicos, e tem até situações bem distintas. Mas, independente do que foi feito ou não, o que foi pactuado era uma orientação do docente de que ele precisava daquele profissional ou daquele quantitativo para atender a demanda e ao funcionamento da instituição. Portanto, o compromisso primeiro é distribuir as vagas de docentes e técnicos pactuados no processo Reúne. Tá? Eu só vou dar um exemplo para vocês. Tem uma universidade, não é aqui do Sudeste, que ela estava com uma RAP muito alta. Tipo, 24 docentes, desculpa, ao contrário, 24 alunos por docente. E eu olhava para aquela, quase 25, eu olhava para aquela RAP e falei, gente, essa universidade não vai estar funcionando com tão pouco professor. Não precisamos de olhar atentamente, com carinho para essa universidade. Mas o que aconteceu? Ela fez um processo inverso. Ela priorizou obras no Reúne, 2008, 2009, 2010, e ela deixou professores para o final do Reúne, 11 e 12. Como 11 não foi distribuído e 12 também não, agora ela está recebendo mais de 300 professores. E aí, consequentemente, a RAP dela muda. Por isso que é importante que primeiro a gente atenda a Reúne, isso vale para técnico, tá, Ana? Primeiro a gente atenda a Reúne, para depois, aí sim, com esses novos quantitativos, eu possa realmente fazer comecei a discutir com vocês e de forma até naquilo que for possível atender. Mas hoje, 2012, a prioridade é atender Reúne e as pactuações de expansão já feitas. Isso vale para quem começou o ano passado, aqui do Sudeste, Minas Gerais, Uberlândia pactuou 2 campos que já começaram, Juiz de Fora já pactuou um campus que já começou, e outros, aqui, Paraná também tem campus que já começou. Então, as prioridades é aquilo que está pactuado, tá? Aí, para o ano que vem, os novos projetos e novas demandas que serão atendidas. Bom, como é que vai ser a distribuição desses cargos, mesmo que seja para atender Reúne? Bom, docentes, já agora em julho, até o final de julho, começo de agosto, a nossa expectativa é para julho, uma vez que já foi para o planejamento. Como a universidade, pelo decreto 7485, ele tem autonomia para contratar, para fazer concurso público, para nomear, não cabe mais nem ao MEC, nem ao Ministério do Planejamento dar autorização para realizar concurso nem provimento, uma vez que é a autonomia inerente da universidade pelo decreto. Muito bem, então como é que a gente soluciona esse problema? Porque se você não tem código de vaga e não tem espaço no banco, você fere uma legislação. Então, é abrir espaço no banco. Então, a universidade X pactuou lá 107 docentes para o Reúne 2011 e 2012. Então, nós vamos abrir um espaço no banco de 107 docentes. Claro, não é 107, é 107 vezes 1,70, e vai ser publicada uma portaria com o novo banco da universidade. A gente espera que até julho. Os códigos de vaga serão distribuídos agora, começamos em julho, depois em setembro, e em dezembro distribuímos os quantitativos de código. Porque eles têm que ser criados, vocês sabem que eles têm que ser criados no CIAP para ser disponibilizados para a gente distribuir para as universidades. E nós fizemos um levantamento, as pró-reitorias de planejamento, de administração, de recursos humanos, do quantitativo de profissionais docentes que existiam em fila de concurso que poderiam ser providos já de imediato. Nós obtivemos de resposta 1.490. E
nesse primeiro momento, as vagas vão sair, desculpa, os códigos de vagas serão distribuídos para essas universidades, para quem já preencheu, tá? Então, nós vamos estar ampliando o banco por meio de uma portaria interministerial e depois distribuindo o código de vaga nos quantitativos que atendam aqueles quantitativos reúnes 2011, 2012 pactuados, tá? Técnico, nós vamos atender também reúne expansão, prioritariamente, até por uma questão orçamentária. Aquele quantitativo de docente técnico que tem ali não é para gastar tudo esse ano, é, né, distribuir ao longo dos anos, até 2015. E, a partir de outubro, nós vamos estar disponibilizando para vocês tanto o espaço, o aumento do quadro de referência dos senhores, quanto a distribuição dos códigos de vaga. Vale ainda, já fazendo isso de uma única vez, vale ressaltar que nós estamos em período eleitoral e a orientação da Advocacia Geral da União pela sua cartilha é de que não pode haver realização de concurso e provimento. Aquelas instituições que têm concurso público realizado até o dia 6, e homologados até o dia 6 de julho, pode dar provimento. As universidades que vão fazer concurso, o provimento só pode acontecer após a posse dos eleitos, tá? Essa é a orientação que temos ainda e não foi modificada. Então, seguimos essa cartilha, tá? Mas, aí eu quero ressaltar que as universidades, elas têm hoje, dentro do seu banco de professor equivalente, um quantitativo de autorizado que, decorrente de vacâncias, de vagas mesmo distribuídas, ela pode fazer reposição se tiver concurso pronto, tá? Assim também vale para os técnicos administrativos. Se vocês têm concurso já homologado até o dia 6 de julho, podem estar fazendo o provimento, sem problema. Tanto para aqueles códigos que já existem disponíveis no banco de vocês, no quadro, quanto para os novos que serão autorizados a partir de outubro. Meu nome é Marcos, eu sou da Universidade Federal de Alfenas. Na verdade, eu não atuo na área de gestão de pessoas, eu sou técnico em assuntos educacionais, trabalho com assessoria pedagógica e desenvolvo um programa de desenvolvimento profissional e formação pedagógica de docentes. Então, sou, de certa forma, um colaborador, né, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e fui convidado para uma comissão, um grupo de trabalho, na verdade, transdisciplinar, que está discutindo todas essas questões relacionadas ao dimensionamento e estou aqui para tentar ajudar aí o meu colega Pró-Reitor a construir alguma coisa a partir daqui. Na verdade, eu teria duas perguntas, mas uma eu acho que ela é mais teórico-metodológica com relação ao dimensionamento, com relação a esses conceitos de habilidades e competências, mas que eu preferia, no grupo amanhã de trabalho, discutir, que eu acho que vai render mais. E é claro que eu não quero puxar aqui uma discussão, um debate sindical com relação a essa questão específica da racionalização, porque eu procuro na internet, na web, no site da FASUBRA, até hoje eu estou há quase 6 meses tentando encontrar um documento oficial da FASUBRA que explique de uma forma técnica, clara, o que é racionalização e eu não encontro. Se tiver isso, pelo amor de Deus, coloquem no portal da FASUBRA, porque a gente não encontra. E aí, aproveitando esse diálogo aí com a questão da racionalização, eu não sei se eu posso dizer que é uma provocação, quando Dulce, né? Você coloca essa questão da importância de dar uma abordagem qualitativa no dimensionamento e você fala da importância de você levantar essas habilidades e competências. Eu recentemente li um artigo no professor da USP que ele faz uma reflexão sobre o ponto cego na gestão por competências na área de gestão de pessoas, que é a dificuldade que você tem, de uma forma situada organizacionalmente, construir isso. Que seriam esses parâmetros, né? Porque não necessariamente quando você levanta as competências numa organização, ela é equivalente, ou seja, você não tem um modelo pronto e, às vezes, muitas competências surgem da realidade vivenciada pela organização. Só que um dos pontos cegos que se encontra nessa lógica de trabalhar com a gestão de pessoas por gestão de competências é exatamente o que eu entendo da leitura que eu fiz, do engessamento que existe na lógica de organização dos cargos por funções, de forma funcional. Porque como é que você levanta a competência se elas não dialogam com as funções que estão estabelecidas nos cargos? Essa flexibilização.
que aí eu acho que dialoga um pouquinho com a ideia de racionalização, porque não fica claro para mim. Porque para eu racionalizar, eu tenho que flexibilizar. Mas eu tenho cargos que são pré-definidos. Aí você fala, olha, Marcos, você tem mestrado em educação, é técnico em assuntos educacionais, poderia contribuir em certo setor, fazendo certas atividades, mas o seu cargo não permite isso, porque isso seria desvio de função. Como é que você flexibiliza isso? Como é que você faz gestão de pessoal? Usando o paradigma da gestão de competência, se você tem uma estrutura engessada. Então, é um nó que eu não consigo fechar, e por isso que eu não consigo entender o que significa racionalização. Porque a racionalização, ela conflita com essa estrutura que eu acho engessada. É nesse sentido a minha pergunta. Eu particularmente acho que os cargos definidos que estão colocados no PCCETAI, eles não precisam ser mudados, mas flexibilizar a organização desses cargos. Eu coloquei aqui que já foi definido, pelo menos sinalizado, de que os cargos da classe A e B não são extintos na sua maioria, que a valorização, que pelo menos para reposição automática desses cargos classes D e E, e dentro do REUNE a priorização foi pelas classes D e E. Eu acho que já é uma sinalização. Agora, discutir o PCCETAI, ele foi criado, eu sou uma das pessoas que defendo o PCCETAI, principalmente pela proposta de capacitação, de dimensionamento, de avaliação, pela proposta de desenvolvimento, embora algumas vezes desvirtuados em algumas instituições, mas eu vejo que os cargos que existem, essa questão da modernidade, da flexibilização, elas têm que acontecer. É que, muitas vezes, o próprio servidor ele usa essa necessidade de avançar no momento de retrocesso, até para adquirir algum incentivo, algum benefício financeiro, ou para uma questão de acomodação. Um técnico de assuntos educacionais ele tem um vasto campo de atuação. Um profissional da classe E, ele não pode ficar acomodado. Principalmente hoje, estou colocando E porque você citou o técnico em assuntos educacionais, principalmente aquelas situações em que as várias áreas do conhecimento se interrelacionam ultimamente. Então, eu acho que essa flexibilização vai mais do profissional do que da própria questão conceitual. E aí eu espero ver o resultado da discussão de vocês para a gente poder contribuir também. O que a gente vê muito, e isso é uma origem lá do PUCRSE, é que essa criação de muitos cargos foi uma opção à época e foi mantida com o PCCETAI. Muitos cargos com as tarefas bem definidas. Mas hoje o processo de racionalização já chegou à conclusão de que não é necessariamente assim. Muita coisa está avançando. Então, você não precisa mais de 300 cargos. Você pode ter profissionais que possam desenvolver, atuar uma área um pouco maior. Mas essa é uma discussão que vai levar muito tempo ainda para questões conceituais e para o entendimento dos nossos profissionais que estão entrando consolidar. Tá certo? Sou George, da Universidade Federal de Lavras. É porque a Universidade Federal de Lavras ela se tornou universidade em 94. Antes ela era Escola Superior de Agricultura de Lavras. E nós tínhamos apenas 5 cursos, todos na área de ciências agrárias. Então, nós tínhamos muitos auxiliar de agropecuária nível B. E a UFLA tem hoje uma projeção até internacional por conta da excelência dos cursos na área de ciências agrárias. Hoje a UFLA está crescendo, né? Vamos começar o curso de Direito agora, segundo semestre, está virando realmente universidade. Mas ainda tem aquela força na área de ciências agrárias. E a gente, naquela portaria que teve logo depois que criou o quadro de referência, em 2010, a gente já perdeu ali uns 20 e poucos auxiliares de agropecuária, que teve a portaria do RAPA, né, que o Marco Aurélio falou. E tem acontecendo aposentadorias desse pessoal. Ou seja, vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais nenhum auxiliar de agropecuária nível B, né, pelo que a senhora está falando. E é uma necessidade nossa, a gente precisa do homem do campo ali, né, plantio direto, etc. Então, como que vai ficar esse cargo, por exemplo, que é um cargo importantíssimo para a UFLA, por causa das ciências agrárias, e que não está extinto oficialmente, né, o auxiliar,
mas está se extinguindo na prática, né? Pontualmente, só essa pergunta. Esse é um assunto, Jorge, que tem que ter uma discussão muito atenta, e muito mesmo, porque hoje toda a sinalização é de reposição da classe C, D e E. Para os cargos da classe A e B, inclusive há uma solicitação dos representantes da categoria no sentido de discutir esse processo de terceirização. Hoje, o que está sinalizado é não repor os cargos da classe A e B. E aí a gente vai ter que partir por um processo mesmo, porque vai ser pela terceirização, pela mão de obra terceirizada, no momento atual. Mas, claro, que toda situação que existe leva a uma boa discussão e resultados futuros podem ser modificados, adotados. Meu nome é Gilmar, sou da Universidade Federal de Minas Gerais. De onde? UFMG, Minas Gerais. Ah, Minas Gerais. Eu estou lá. A Carmen deixou algumas atribuições. Estou no lugar da Carmen lá, no UFMG. Mas, são três coisas bem pontuais. Primeiro é o seguinte, haverá possibilidade um dia de ter o técnico substituto, né? Igual o professor substituto, pelo menos para alguns casos, assim, de um período maior que a gente tem, né? Segundo, concurso para, tipo, reserva de vaga. Porque quando a gente faz, a gente já tem aquela demanda, e a gente pudesse já ter uma reserva de vaga, né? Parece que tem questão de legislação aí, legal. E a terceira é aquele quantitativo por cargo dessa última lei que criou aquele quantitativo, né? Foi baseado em que tipo de mencionamento, para dar aqueles números tão assim, precisos, né? Por cargo, foi só uma questão mais... Até qual foi o dimensionamento? É só uma curiosidade nesse caso. Obrigado. Isso chama bom planejamento, números precisos. Bom dia, meu nome é Yuri, eu sou aqui da UF. Posso fazer duas perguntas? A primeira é bem rápido. Por que tanto tradutor e intérprete de linguagem de sinais? 2000 e tantos. A segunda é a seguinte, eu acho o plano da gente bem legal, porque tem progressão por capacitação, a progressão por mérito e o incentivo à qualificação. Por exemplo, o plano do Judiciário Federal, conheço um pouco, uma pessoa lá de cargo de nível superior, um analista judiciário que tenha mestrado, ele não vai ganhar 52% a mais por ter mestrado. Aqui, o pessoal da classe E vai ganhar isso. Mas eu tenho a impressão, acompanhando o Diário Oficial um pouco, que IFE não segura a gente. Eu queria saber se é verdade. IFE não segura a gente, não segura o pessoal. As pessoas saem muito. Quando eu fui para o MEC, eu fiquei num dilema por alguns meses. Eu não sabia se eu era de universidade ou se eu era governo, representando do MEC representando o governo, em algumas falas, em algumas mesas. Porque a minha tendência era ver tudo com olhos de universidade. E aí eu cheguei à conclusão de que, enquanto estou ocupando um cargo no Ministério da Educação, eu tenho que ver com um olhar global e não periférico, assim, não individual, né? Principalmente os assuntos da área de gestão de pessoas. E eu ocupo hoje, mudar o nome da minha coordenação, que era gestão da rede, para coordenação de recursos humanos, mas não é por isso que eu sei todas as respostas, tá? Mesmo com o meu empenho, eu não sei todas as respostas. A questão de técnico substituto, eu acho que pode vir a existir, sim, futuramente, mas eu acho que, no momento, não. O momento é de consolidação das universidades, no que se refere à expansão em termos de ofertas de novos cursos, pós-graduação, é um momento de consolidação, e falo isso na área de pessoal. Enquanto nós não consolidarmos a distribuição de todos os técnicos reúne pactuado, de consolidarmos toda a necessidade de pessoal, falar em substituto, eu acho que é importante, e já é importante fazer a discussão, mas eu acho que, nesse momento, pelo menos 2012, é uma coisa que não deve acontecer. Mas eu acho que, sim, futuramente é possível. Reserva de vagas. Na verdade, existe um decreto, e aí a Carmen depois vai estar falando muito sobre esse assunto de concurso público e tal, mas só para assim, rapidamente. A reserva de vaga, na verdade, ao momento que você faz essa reserva, você corre o risco de ter que dar posse para quem passou em primeiro lugar ou segundo lugar, e em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal.
O que nós estamos discutindo, existe uma comissão, e a Damares, que é da coordenadora de gestão de pessoas do Ministério da Educação, está discutindo esse assunto sobre aquele anexo do decreto em que fala do quantitativo de profissionais que devem ficar em fila de espera, o que pode ser. Então, esse assunto está em discussão. A própria Carmen, a Larissa, que é a atual nossa presidente da CNDP, tem discutido isso, e eu também, já até elaboramos um documento no sentido de solicitar a modificação do anexo. Mas, em razão da decisão do STF, a reserva de vaga hoje pode te trazer problemas. Libras, por que tanto? E aí eu vou responder... Não, do quadro de referência... Os quantitativos, não, foi o Yuri que perguntou por como chegou aqueles quantitativos ali. Foi Dilmar? Tá bom. Do quadro de referência ou daquilo que está na lei? Ah, do que está na lei. É um bom planejamento, gente. Claro, eu sei exatamente por que precisa daquilo ali. Um bom planejamento. Na verdade, tirando a brincadeira de lado, aquilo ali não é um planejamento simplesmente da CESU, é das universidades em razão das demandas, dos cargos que já foram pactuados e dos programas que estão sendo lançados dos institutos e das universidades, ou para os institutos e para as universidades. Vocês observaram ali que tem 27 mil cargos e eu falei que só 9 mil vão para as universidades. Então, a outra grande quantidade é para os institutos. Aí vocês cobrem da Carmen porque tanto cargo que tem ali. Mas, especificamente, no caso específico de Libras, que foi a pergunta, há uma proposta de que cada campus tenha um profissional de Libras. E hoje, como nós estamos com 274 campos nas universidades, e vamos chegar até 2014 com 321 novos campos, daquilo que está planejado, além dos campos nos institutos já existentes, e além dos que vão ser inaugurados, implantados até 2016. Então, a projeção foi em cima daquele número de campos e cursos existentes e numa média proporcional. Além disso, está sendo lançado um projeto chamado Viver Sem Limites, que é uma ação de governo no sentido de criar cursos de graduação para formação de professores em linguagem de sinais e formação de técnicos, de profissionais para atuar como tradutor e intérprete de linguagem de sinais. E, para esses cursos, é necessário uma demanda de profissionais de Libras, senão você não pode criar um programa para formar profissionais se você não tem. Por isso que eu coloquei o cargo de Libras aqui como um problema a ser pensado, porque ele já tem uma solução pensada para ele, mas hoje você não vai contratar, inclusive, profissionais de Libra, porque falta no mercado. Então, a proposta do governo, foi discutido isso, esse novo melhor juiz, em abril, com a Andifes, na proposta das instituições criarem cursos de graduação, licenciatura e bacharelado em linguagem de sinais. Tá? A progressão por capacitação e qualificação, na verdade, as universidades são as únicas que têm hoje os incentivos à qualificação. Para os demais servidores públicos, na verdade, é o vencimento básico com como é que eu vou explicar? Algumas gratificações, principalmente as vinculadas à avaliação de desempenho institucional e do profissional. Então, hoje, praticamente todas as carreiras de Estado do governo federal, elas estão vinculadas à avaliação institucional e pessoal. Tá? O que acontece, Yuri? Cadê o Yuri? Yuri, o que acontece? Você tem quanto tempo de universidade? 6? Legal. O que está acontecendo muito? O menino faz concurso. Ele faz para a universidade, para o instituto, para vários órgãos. E aí ele passa para a universidade. Aí ele vai. Aí passa um pouquinho e sai o resultado dele para outro concurso. Porque, normalmente, os meninos que estão entrando são muito bons. Tem alguns que são concurseiros mesmo, que viram noite estudando.
são muito bons, e aí eles vão passando. Aí tem fatores que devem ser levados em consideração, que não é só o financeiro, não. Financeiro é um? É sim, porque tem carreiras que pagam melhor. Mas tem as questões de localização geográfica, tem questões pessoais. Então, vou dar um caso aqui da Federal Fluminense. Tem uma determinada profissional que fez concurso para uma cidade, se não salvo o melhor juízo, Rio das Ostras. E agora ela está pedindo para vir para Niterói, porque a mãe mora aqui e a mãe ficou doente, e ela conta na carta, isso é uma carta escrita por ela, que quando ela fez o concurso, a intenção dela era ficar numa cidade do interior fluminense. Só que com a mãe ficou muito doente, ela precisa de cuidar da mãe. Então, ela quer vir para Niterói. Então, não é só o fator financeiro, mas tem o fator emocional, familiar, geográfico. Muitas vezes a pessoa faz concurso, por exemplo, para ingressar lá no norte do Tocantins, no interior do Tocantins. Não desmerecendo, que é uma região belíssima. Mas o marido mora aqui, ou o namorado mora em Minas. E aí ele fica um tempo lá, a saudade bate, ele quer voltar. Tá? Então, assim, são uma série de fatores que fazem, porque a oferta está sendo muito grande. E não é só... Você pode ver que tem... Você já leu o Diário Oficial de sexta-feira passada? Não? A quantidade de redistribuição, e não é nem para outro órgão público, para outros órgãos com salários maiores, não, entre universidades e institutos. Olha, foram várias e várias páginas de redistribuição. O que é isso? Ele fez concurso lá para Mossoró, uma cidade belíssima, mas arrumou um namorado aqui, né, ou veio fazer um mestrado aqui. Então, você pode ver, então não é só o fator financeiro, é sim uma das causas, mas a questão de situação, de acomodação familiar, pessoal, emocional, tem contribuído muito mesmo para essa rotatividade de instituição. Eu sei que a gestão de pessoas é um processo dinâmico e até muitas vezes difícil, é um envolvimento mesmo, a gente brinca que é um vício. Mas, assim, com todas as dificuldades, a gente tem que acreditar que tem tido muitas soluções e tem alguns caminhos muito positivos. Eu acho que a autorização para a reposição do quadro é um instrumento que facilitou demais a vida das instituições e, principalmente, dos gestores de pessoas. Mas, assim, dificuldades existem, mas, com certeza, os senhores terão condições de vencê-las. E até propor novas alternativas que vão facilitar a vida não só dos senhores, da unidade onde os senhores trabalham, mas principalmente de todos os servidores. Mas eu queria, assim, como sugestão até pessoal, investir muito em capacitação, em qualificação, tudo isso voltado para o ambiente organizacional, para a instituição. É muito importante que todos os servidores conheçam o funcionamento da universidade e que possam estar se capacitando para as tarefas diárias. Claro que qualquer curso, qualquer informação que você traz, ela agrega valor ao que você já tem, à sua rotina, mas eu acho que é muito importante o investimento na qualificação e na capacitação. Gente, muito obrigado. Me coloco à disposição dos senhores e um bom almoço para todos nós, né?